Nós estamos aqui para continuarmos, estamos no capítulo 6 de Apocalipse, os selos ainda do quinto selo, e é o selo onde é identificado almas debaixo do altar. Texto este que é utilizado por muitos para dizer, né, tentar justificar, comprovar biblicamente a imortalidade da alma. Assim como este texto de Apocalipse, almas debaixo do altar, aqueles que creem na imortalidade da alma vão tentar trazer como base bíblica para a sua crença outros textos, um deles a parábola de Lázaro, né? Henrique Lázaro, capítulo 16 de Lucas, que nós iniciamos a considerar ali essa parábola no vídeo anterior. Convido a você que não viu, veja. E aqui nós vamos a partir do 16, a partir do verso 22, continuarmos aqui. O que é importante quando você está lendo esta parábola? Você perceber que alguns detalhes colocados nela têm como objetivo descartar a possibilidade de uma narrativa literal. Então, quando você entende esses pontos, descarta esta possibilidade de uma narrativa literal, você pode extrair, sim, as lições que estão aqui no texto para que a gente possa aprender dele. Então, o verso vai dizer que aconteceu que, morrendo o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Veja, quando vai narrar aqui a morte deles, ele, neste texto, em nenhum momento aqui de toda a parábola, vai trazer aquela descrição que as pessoas que creem na imortalidade da alma defendem. O que eles falam? Que no momento da morte existe uma separação, que o corpo ele é sepultado, porém a alma ela é destinada para um lugar, porque a alma não morre, então ela é destinada para um outro local, seja de tormento ou de descanso. Porém, aqui no texto não existe esta separação, a identificação deste pensamento não está no texto. O texto vai dizer também que, estando no tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro. As pessoas que creem na mortalidade da alma, que falam que existe essa divisão entre corpo e alma no instante da morte, elas entendem que, ensinam que, acreditam que essas características como o olho, a língua, o dedo, a mão, o pé, o braço, essas características fazem parte do corpo e não da alma. Só que o texto aqui vem trazendo essas características, dando a entender que mesmo aqueles que defendem imortalidade da alma não poderão encontrar neste texto, digamos assim, um refúgio, um apoio àquilo que eles creem. Vamos imaginar que se realmente esses locais fossem reais, existisse um local chamado seio de Abraão, existisse um local de tormento, e por ocasião da morte, os personagens da parábola aqui fossem destinados a esse local. O que o texto está dizendo? Que o homem, o rico que está no tormento, ele levanta os olhos e vê de longe, ele reconhece. Como que é possível reconhecer uma alma se as características físicas pertencem ao corpo? Diz que ele reconhece a Lázaro e a Abraão. E se este local realmente fosse literal, haveria ali milhões e milhões e milhões de pessoas nos dois ambientes, tanto no local de tormento quanto no local de descanso. E o texto não transmite algo que dê para crer nisso, de milhões de pessoas naqueles locais. Porque o que está no sofrimento, ele só levanta os olhos e já visualiza e identifica sem nenhuma dificuldade. Ele não procura, ele não vê entre outros milhares e milhões de pessoas. Não, o texto só diz, levanta os olhos e vê ao longe, transmitindo para nós que não é uma literalidade o que deve ser buscado no texto. Daí ele vai pedir alívio por si. Ele diz, Pai Abraão, permite que Lázaro molhe a ponta do seu dedo. Veja o que ele está dizendo. Molhe a ponta do seu dedo na água. Molhou, né? E traga até mim e coloque na minha língua, para aliviar o meu sofrimento. Como que isso pode ser literal? Imagina sendo alguém está num local de muito sofrimento, pelo fogo, sofrendo intensamente. E imaginar que um dedo umedecido na água e colocado na sua língua pudesse trazer alívio. É evidente que isso não é literal. Ele vai dizer, quando Abraão responde a ele, o verso 22, ele vai dizer assim, Abraão diz, né, filho. E aqui existe uma das mensagens que esta sim nós devemos extrair do texto. O homem, quando ele se refere a Abraão, ele diz, pai Abraão. Abraão, quando se refere ao homem, o identifica como um filho. E essa é uma mensagem importante porque a mentalidade do povo de Israel, ela estava no nível de pensar que
O fato de nós termos uma linhagem sanguínea, né? Nós temos descendentes de Abraão, já garante para nós a vida futura. E Jesus ele está trazendo aqui que não, que cada um é responsável pela sua salvação. Cada indivíduo tem que aceitar ou rejeitar ele mesmo. A aceitação do pai não é transferida para o filho e assim sucessiva. Cada um tem que tomar a sua decisão. Parece algo simples, mas é algo que eles tinham desenvolvido esta ideia. Capítulo 8 do livro de João, eles estão tendo uma discussão muito pesada com Jesus. E Jesus, eles questionam quem seria o pai de Jesus, querendo dizer que Jesus ele é fruto de um relacionamento, assim, digamos assim, proibido, clandestino, de um adultério, alguma coisa nesse sentido. E eles dizem assim, nós temos como pai Abraão, querendo trazer essa ideia do seu orgulho, do seu contentamento, da sua felicidade, de serem da linhagem de Abraão. Está correto, é correto ter alegria neste sentido, mas eles tinham levado a um extremo de imaginar que isto seria a garantia para a salvação futura. E isto não acontece. Então o texto está identificando que alguém que pode olhar para Abraão e dizer, pai, da onde que ele está dizendo? Qual é o palco que alguém está identificando o pai Abraão? Qual é o palco que alguém ouve a voz do pai Abraão chamando de filho? É o tormento, é o sofrimento. É a ideia de que mesmo alguém que está na igreja, que tem a linhagem, que pratica as ações de uma forma exterior, pode sim receber a condenação. O homem aqui, ele vai, quando ele faz esse pedido, né, que a ponta do dedo seja umedecida nas águas, trazida até mim para me aliviar a dor, ele dá uma demonstração, e isto lhe é negado, né? Ele dá uma demonstração de altruísmo, de não pensar em si mesmo, de uma forma tremenda. A gente vê que Paulo, né, ele vai citar que por 3 vezes ele pede por um espinho na carne que ele tinha. A resposta de Deus, final, foi não, né? A minha graça te basta porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo por 3 vezes pedia por um espinho na carne. Este homem, se aqui fosse uma narrativa literal, ele estaria dando uma ideia de superioridade, de grandeza até, porque ele clama por ele mesmo, mesmo estando numa situação extremamente pior do que o espinho na carne que Paulo tinha, ele clama por ele mesmo, intercede por ele mesmo apenas uma vez. Quando lhe é negado, ele apresenta um coração extremamente altruísta, porque ele diz assim, pai Abraão, envia a Lázaro, que ele ressuscite, ele volte e vá falar, porque eu tenho 5 irmãos, e com a vida que eles estão levando hoje, pode ser que amanhã ou depois eles venham para este mesmo local de sofrimento. A ideia é que ele estava transmitindo. Então veja, alguém que está em extremo sofrimento, só que ele para de pensar nos seus próprios sofrimentos e agora ele começa a pensar no próximo. Um altruísmo tremendo. Veja, durante o período de vida, este homem viveu para si, né, com festas, regalias e contentamento, todos os dias, diz o texto. E a gente sabe que todos os que estão vivendo estão recebendo, em mais ou em menor, a ação do Espírito Santo. E durante a vida, este homem recusa essa ação do Espírito Santo. E na morte, evidentemente, acredito eu que ninguém vai defender que o Espírito Santo esteja intercedendo, trabalhando, né, mesmo aqueles que creem na imortalidade, que o Espírito Santo está lá trabalhando para que as pessoas sejam melhores. Né? Penso que ninguém vai crer nisso. Mas este homem, sem o Espírito Santo, ele tem essa atitude totalmente altruísta. Para de pensar na sua dor, no seu sofrimento e começa a pensar nos seus irmãos. Se literal essa narrativa fosse. E daí quando Abraão diz assim, não é necessário se preocupar, eles têm Moisés, eles têm os profetas, ele está se referindo à palavra. Ele tem Moisés, eles têm os profetas, não se preocupe com eles não. Quando ele intercedeu por ele mesmo, querendo um pingo d'água na língua, e foi-lhe negado, ele se aquietou. Mas agora não. Se for para interceder pelo próximo, ele anda a 2ª milha. E ele diz, mas pai Abraão, se um dos mortos ressuscitarem, o verso 30, né? Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Veja o apelo dele. E quem que está fazendo este apelo? É um homem no sofrimento, coisa inimaginável, a dor que ele está sentindo, o sofrimento que ele está sentindo, e ele tem este coração bondoso, argumentando, isso é possível? Não, isso não é literal. Veja como é interessante, né, que as pessoas não fazem uma análise dos textos. Pessoas salvas, que não estão no sofrimento,
embaixo do altar, Apocalipse capítulo 6, que eles querem defender que ali também está se referindo a um texto literal, existem pessoas lá. Não estão sofrendo, estão salvos. É só aguardar um pouco mais e tudo vai ficar tranquilo para eles. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão clamando por vingança. Se a gente for ver, o coração deste homem perdido está melhor do que o coração daqueles debaixo do altar. Porque este homem perdido está demonstrando um altruísmo, um pensar no próximo, um esquecer-se de mim mesmo e pensar no próximo, que, com exceção de Jesus, talvez nenhum outro personagem bíblico tenha feito. Capítulo 32 do livro de Êxodo, temos Moisés intercedendo pelo povo, né? Onde ele diz que se o povo for apagado do livro de Deus, ele também queria ser apagado. E também é um ato de altruísmo, porém, o deste homem é superior, porque este homem está no tormento, ele está sofrendo. Ele está ali numa situação desesperadora de sofrimento próprio. E mesmo assim ele deixa isso de lado para pensar nos seus irmãos, para evitar que os seus irmãos também venham para este local de sofrimento. Isso não é possível, o coração do ser humano não manifesta sem a ação do Espírito Santo este tipo de altruísmo. Só isso já é suficiente para a gente ver que aqui não se trata de uma narrativa literal. E qual é o real ensinamento desse diálogo? Se eu entender que não há um altruísmo sendo aqui apresentado, porque a história não é real, no sentido não existe um homem, um personagem, um ser humano que esteja por trás dessa fala, mas ele está representando pensamentos. O que ele está aqui trazendo nesta sua argumentação? Na verdade, ele está questionando a Deus como se ele estivesse dizendo, eu estou neste local do sofrimento. E o questionamento que ele vai trazer, ele é antigo aos ouvidos de Deus. Deus ouviu este mesmo questionamento, essa mesma linha de raciocínio que ele vai desenvolver, nessa intercessão que ele está fazendo. Deus ouviu já milhões de vezes, talvez até do meu e do teu lado, nós já tenhamos feito este tipo de raciocínio, esse tipo de argumentação com Deus, e que Deus ouviu pela primeira vez no Éden, por Adão e Eva. Porque Deus, quando surge no Éden e pergunta a Adão e Eva, onde estás, Adão? Ele vai dizer, estás nu? Quem te mostrou que estava nu? Adão, ele vai desenvolver o raciocínio assim, a mulher que tu me destes, ela me trouxe do fruto e eu comi. Quando Deus questiona Eva, ele vai dizer, a serpente que tu criastes. Então qual é o raciocínio que surge ali? É um homem fugindo das suas responsabilidades. É o ser humano fugindo da sua culpa. É o ser humano se pondo no papel de advogado, inocentando as suas ações e responsabilizando outros. E é o que acontece aqui com este homem. O que este homem está fazendo na sua argumentação? Pai Abraão, envia alguém dos mortos para pregar, para evitar que eles venham para este local de sofrimento, porque eu sou prova viva de que os meios que chegaram até mim foram insuficientes para me abrir a mente, para me viver de uma maneira melhor diante de Deus, para evitar que isso estivesse acontecendo comigo agora. É o que ele está dizendo. Ele está questionando, dizendo assim que os métodos utilizados, deixados por Deus para advertir ao homem, chamar a atenção do homem, corrigir, são insuficientes. Daí o texto vai dizer assim, não, tem Moisés e aos profetas. Ele vai dizer, não, pai, não. Como se ele estivesse dizendo, as escrituras são insuficientes para advertir o homem, tem que ter métodos melhores. Isso é uma coisa interessante, que o homem ele sempre está questionando os métodos de Deus, né? Desenvolvendo. Nós, talvez o pregador, o administrador, o pastor, o evangelista, se identifica um pouco com este homem, porque querem métodos inovadores para levar a mensagem às pessoas, né? Muitos querem isso. Talvez a gente pratique algum desses métodos, conheça algum desses métodos, talvez até defendamos algum desses métodos inovadores para a pregação, e a mensagem está dizendo, não, aqui ó, Moisés e os profetas, a palavra, aonde a palavra for insuficiente, nada mais será suficiente, não para o reino de Deus, não para transformar pessoas, preparar pessoas, orientar pessoas, para o reino de Deus. Aqueles que quiserem se preparar para o reino, a palavra é suficiente. Aqui, ele vai terminar aqui, né? Aquele que representa que Abraão vai dizer, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se você não ouve a palavra, né? A palavra. Muitos assim vão questionar a igreja.
não me deram o abraço apertado o suficiente, não sorriram para mim, não tocaram, não me visitaram, não me ajudaram no meu momento de dificuldade, não me deram uma cesta básica, não me fizeram. Então, o ser humano ele vai assumir o papel aqui que é feito por este homem. O ser humano se coloca num papel assim de advogado de si mesmo, querendo se ausentar da culpa. A culpa não é minha. Outros falharam comigo. E é o que o texto ele está apresentando. Não, vamos enviar alguém que vá, saia daqui dos mortos. Alguém que conheceu essa realidade. Não, não é suficiente, diz o texto. E interessante que a palavra vai dizer assim que o mais assim forte, poderoso milagre de Jesus, João no capítulo 11, a ressurreição de um homem que coincidentemente, evidente que não, né, se chamava Lázaro. Jesus ressuscitou a Lázaro. E o texto, a palavra vai dizer, João 12:10, vai dizer que o propósito de alguns da liderança do povo de Deus era o que fazer com Lázaro? Matar. Então veja, Deus concedeu que um morto voltasse. Este morto se chamava Lázaro. As pessoas ouviram a ele? Não. O que eles queriam fazer? Matá-lo também. E Jesus também, quando ressuscita, caminho de Emaús, finalzinho do livro de Lucas, ele vai nos trazer uma orientação com respeito a isso também. Quem era Jesus? Jesus era alguém que morreu e ressuscitou. Jesus preenchia as características argumentativas ali do rico. Quando ele diz assim, se alguém voltar dos mortos e falar, eles crerão. Quando Jesus volta dos mortos para fazer com que pessoas sinceras aceitem, o que ele vai fazer? Começando por Moisés e pelos profetas. Né? Exatamente a argumentação apresentada. É a palavra, começando com a palavra, começou do início, foi trazendo a orientação. E aqueles homens no caminho de Emaús mais tarde testemunharam que o seu coração como que ardia pela pregação, pela exposição da palavra. Então Jesus está evidenciando que ele poderia chegar e falar, não, eu sou Jesus, ressuscitei dos mortos. Não, ele começou a expor a palavra. Então, a palavra é suficiente. Cuidado, irmãos, temos que dedicar tempo para estudar a palavra. A palavra, de forma profunda, né? Conhecer a palavra, as orientações da palavra. Porque um dia também seremos julgados diante de Deus, né? Para que possamos receber vida ou condenação eterna. E a mensagem que esta parábola também quer nos trazer é, não teremos desculpas diante de Deus. Não adianta você colocar lá sua beca de advogado, preparar seus melhores argumentos para poder dizer não, não. Você vai ter que reconhecer, todo o joelho vai se dobrar diante de Deus. Não, justo e verdadeiro são todos os caminhos, todas as decisões de Deus. Que nós possamos fazer bom uso do tempo que temos hoje, possamos dedicar parte desse tempo para compreender a palavra, porque ela pode sim nos trazer lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Amém.